Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tá todo mundo me escutando bem? Glória a Deus. Bom demais. Bom demais estar aqui com vocês. Bom demais poder receber esse convite, né, do pastor Fred, de estar compartilhando um pouco da palavra. E é um privilégio e uma honra poder fazer parte desse trabalho, desse projeto maravilhoso, poder estar junto de vocês, mesmo longe de vocês, né? A gente tem aqui pessoas de vários cantos da Europa numa telinha só, e isso é maravilhoso. E sabe, queridos, quando eu estava pensando, orando, né, a Deus, sempre a gente recebe aquele convite, aí já dá aquela tremida nas pernas, né? Pelo amor de Deus, o que é que eu vou fazer aqui? Mas aí, a gente, graças a Deus que a gente tem o Espírito Santo dentro de nós, que nos guia e nos conduz para fazer aquilo que Ele quer. E nessa manhã, queridos, eu queria falar um pouco com vocês sobre família. Acho que todo mundo, várias vezes, eu não vou nem dizer, uma vez na vida alguém já escutou uma ministração sobre família, não. Acho que eu tenho certeza que vocês já devem ter escutado várias e várias vezes ministrações sobre família e tudo mais, mas eu acredito que o Espírito Santo ele não dá tiros errados, ele acerta o alvo. Então eu tenho certeza que pessoas aqui vão precisar escutar sobre família, precisar escutar sobre aquilo que Deus colocou no meu coração. Então, como o Marcelo falou, meu nome é Neto, eu moro aqui no Brasil, moro aqui em Campina Grande, na Paraíba, rapaz, Áquila, que louvor maravilhoso, hein? A gente é quase vizinho, mora na mesma cidade, então é bom demais estar com vocês. Então, nós aqui do Ministério Verbo da Vida, né? Isso aqui eu posso falar na pessoa de Guto mesmo, nós somos muito felizes pelo crescimento desse projeto, pelo crescimento da palavra da fé aí na Europa. Eu tenho certeza que isso é só um começo daquilo que Deus tem preparado e planejado para a Europa. Amém? E você faz parte disso, queridos. Você é resposta de oração para as outras pessoas aí na Europa. Amém? E sabe, uma das coisas que Deus colocou no meu coração, queria que vocês abrissem comigo lá em Provérbios 22. Lá em Provérbios 22, no versículo 6, não consigo ver, mas eu acho que a galera já está abrindo aí. Lá tem falando assim: ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Sabe? Queria me atentar a esse versículo aqui. Queridos, isso aqui é ensinamento para as nossas vidas. Eu lembro quando eu era criança, que eu resolvi ler o livro de Provérbios. Como é bom ler o livro de Provérbios, sabe? A gente consegue realmente ser edificado nos ensinamentos que eles nos passam, que esse livro nos passa. E nesse versículo 6, fala sobre uma responsabilidade que nós, como pais, eu ainda não sou pai não, viu? E a Aline também não está grávida não, acho que daqui a pouco a gente daqui a pouco a gente vai encomendar, mas até lá eu só vou na experiência daquilo que eu vou descobrir um dia. Então nós como pais precisamos sim, nós temos sim a responsabilidade de guiar os nossos filhos no caminho certo. Eu me alegro demais porque eu sei que os meus pais fizeram a escolha certa, sabe? Meu pai se converteu, ele aceitou a Cristo no ano que eu nasci. E ele até entrou aí agora, ó. Eita Deus. E ele aceitou Cristo no ano que eu nasci. E eu louvo a Deus por isso. Porque se não fosse Jesus nas nossas vidas, se não fosse Jesus dentro da nossa casa, dentro da nossa família, rapaz, eu não sei onde eu estaria. Talvez eu nem estaria aqui para contar a história, eu nem estaria aqui para compartilhar esse momento com vocês. Porque nós sabemos que o Satanás, ele está
apostos, esperando oportunidades para tragar as nossas vidas. Mas quando nós aceitamos e entendemos o plano de Deus para nós, o plano de Deus para nossa família, com certeza ele não vai conseguir. Com certeza Satanás não vai conseguir impedir aquilo que Deus tem planejado para as nossas vidas. E sabe, uma das coisas que me vem às lembranças sobre a minha época de criança e adolescência é sobre as influências. As influências que o mundo impõe sobre as crianças, que hoje em dia, eu posso até falar, né, na minha época, tudo bem que eu não sou tão velho assim não, né? Mas na época em que eu era criança e adolescente, as influências elas eram sim muito fortes. Só que na minha época não existia celular, smartphone, não existia celular, não existia smartphone, o YouTube ainda estava começando, então era aquela coisa mais tranquila. Mas existia sim influências que puxavam a minha vida para uma regressão mesmo. Eu lembro na época da escola, amigos que eu tinha na escola que não conheciam a Cristo e às vezes eu acabava sendo induzido por um ou outro para não seguir aquilo que a palavra nos ensina. E eu sei como isso pode ser danoso para as nossas vidas. Então, existe sim uma responsabilidade muito grande sobre vocês, pais, sobre os pais, naquilo que a Bíblia nos instrui a respeito de cuidar dos nossos filhos, de ensinar os nossos filhos. E quando fala aqui, ensine o seu filho no caminho certo, é entender de que só existe um caminho. Esse caminho, ele nos leva à salvação. Ele nos leva à vida eterna. E é nossa responsabilidade levar os nossos filhos nesse caminho. Não é empurrar nossos filhos nesse caminho e deixar eles seguirem ladeira abaixo, não. É levar nossos filhos. E sabe, esse versículo é muito verdade, porque desde criança, como eu disse, meu pai se converteu no ano que eu nasci, e desde criança eu cresci e vivenciei uma vida dentro da igreja, uma vida entendendo o que é o certo e o que é o errado. Eu lembro quando a gente era criança que eu tenho dois irmãos, eu tenho um irmão mais novo, que é Arthur, e uma irmã mais velha, que é Lívia, então eu sou o irmão do meio, e eu e meu irmão, a gente gostava muito de ir no shopping. Na nossa época era a diversão do final de semana, era juntar os amigos da escola, vamos todo mundo para o shopping. Então a gente ia lá para o shopping, só que final de semana nós tínhamos um compromisso mais interessante, que era a igreja. E nem sempre a gente gostava de ir para a igreja, não vou mentir. Às vezes a gente estava com nossos amigos na escola, no shopping, a gente passeava lá, gostava de ir no Game Station, gostava de ir no boliche. Então, a gente gostava de aproveitar, sim, o shopping. Só que meus pais, eles foram muito firmes naquilo que eles queriam nos ensinar. E isso foi salvação para as nossas vidas, porque lá no shopping a gente poderia ter provado de coisas que não iriam edificar as nossas vidas. Mas na igreja a gente poderia aproveitar um tempo para entender que aquilo era o certo. Porque nós todo mundo já passou por isso, né? Mas a gente como criança, a gente nem sempre sabe o que é o certo, o que é o errado, o caminho a andar, mas a gente precisa sim ter um guia. E além do Espírito Santo, nossos pais também são guias. Vocês, como pais, são guias dos seus filhos para ensinar a eles o caminho certo. E eu louvo a Deus, porque mesmo sem querer, eles nos levavam para a igreja, eles nos levavam para escutar da palavra e nós crescemos assim. Íamos sábado, pai na época era a gente aqui na Paraíba a gente chama painho, viu? Painho e manhinha mesmo.
Não sei se para vocês é estranho, mas para a gente aqui é tranquilo. Eu vou falar meu pai. Meu pai, na época, ele era líder dos jovens na igreja lá em João Pessoa. E no sábado era o culto dos jovens e ele tinha que levar, ele ia para a igreja e levava a gente junto. Então a gente ia mais cedo porque ele tocava e ele estava sempre lá nas atividades dos jovens e a gente estava sempre lá com ele. E isso foi salvação de verdade para as nossas vidas, porque a gente pôde crescer em um ambiente consagrado a Deus. A gente pôde crescer vendo os meus pais servindo com excelência a Deus na igreja lá que a gente servia na época. E isso é como um espelho. Pai, eu gosto de dar um exemplo muito legal a respeito dessa questão de exemplo, que ele fala que ele estava um dia se arrumando em casa e aí ele gosta de ensacar a camisa, né? Quando a gente vai usar aquela roupa social que dá aquela ensacada, e aí ele ensaca a camisa por dentro da cueca. Depois bota a calça e amarra, porque aí fica bem, bem presinho aqui, né? Não sei se vocês homens já testaram isso aí, mas realmente é muito melhor. E aí ele fala nesse exemplo que meu irmão mais novo viu ele fazendo isso. E em um determinado momento, meu pai passou no quarto da gente, meu irmão estava fazendo a mesma coisa. Tava lá ensacando a camisa por dentro da cueca, botando a calça por cima, porque ele seguiu aquele exemplo. E nós precisamos ser exemplos como pais para os nossos filhos. Nós precisamos demonstrar Jesus dentro da nossa casa. Nossa casa é o nosso primeiro ministério. Quando a gente era criança, a gente fazia uns cultos em casa e era muito interessante porque era uma forma dos meus pais mostrarem para a gente esse caminho de como era o culto. Eles faziam a gente ler a Bíblia, todo mundo junto, comentar um pouco sobre aquilo que a gente leu. Então, isso é vida para os seus filhos, queridos. Vocês, como que são pais, que têm filhos em casa, que têm filhos criança, adolescente e até jovens mesmo. Vocês precisam ser exemplos para os seus filhos, para que eles possam se espelhar em vocês. Eles possam olhar para vocês e ver a Cristo e fazer com que a vida deles possam resplandecer aquilo que já resplandece na vida de vocês, que é a palavra de Deus. E não somente sobre sermos espelho, nesse sentido, nós também precisamos. Eu falo nós, mas é engraçado. Eu fico pensando, caramba, eu não tenho um filho aqui, mas eu falando nós, mas vamos lá. E nós precisamos entender sobre educar os nossos filhos. Lá em Provérbios 29, vamos abrir lá. Provérbios 29, no versículo 15. Eu vou ler alguns versículos soltos aqui, eles não estão em sequência, mas vai dar certo. No versículo 15 de Provérbios 29, fala assim: a criança que é corrigida se torna sábia, mas o filho indisciplinado envergonha sua mãe. Aí a gente pula lá para o 17 e fala assim: discipline seu filho. Eu estou lendo na versão NVT. Pode ser que a versão que você esteja lendo seja um pouco diferente, mas a essência vai ser a mesma. No versículo 17 fala assim: discipline seus filhos, e eles darão paz a seu espírito e alegria ao seu coração. E lá no 21 fala assim: o servo mimado desde a infância se tornará rebelde. Então, eu quando estava lendo sobre isso aqui, eu vi aqui 3 versículos e 3 ensinamentos interessantes. O 15 fala sobre os pais corrigirem os filhos. Sabe, queridos, não é errado, não. A gente corrigir nossos filhos. Nós precisamos ensinar eles. Nós precisamos
mostrar a eles o caminho certo e corrigi-los também quando necessário. Às vezes uma correção verbal, ensinando, e às vezes uma correção física também. Eu, quando era criança, apanhei, viu? Não sei se vocês passaram por isso não, mas eu apanhei. Não estava orando, né? Se estivesse orando, não tinha apanhado. Mas eu, eu às vezes, fazia coisa que meus pais não gostavam e realmente eles me corrigiam, me ensinavam, me mostravam o caminho certo e depois vinha a lapada. E isso me ajudou a ser quem eu sou hoje. Porque se fosse só correção verbal, tipo, meu filho, não faça isso. Meu filho não vá por aqui, meu filho não vá por ali. Pode ser que não fosse 100% eficaz. A palavra fala sobre, quer dizer, não é a palavra não, isso aí é a apostila do Remo, mesmo que eu li. Fala sobre pais que só ensinam, só corrigem de forma verbal. Fala sobre pais que corrigem só batendo, sem falar. O menino fez algo errado, chega lá, dá uma lapada e pronto. O menino não sabe nem porque apanhou. E tem os pais que se equilibram naquilo que é ensinar o caminho certo e corrigir com a vara, né? Como diz a Bíblia. E, e não é errado, não, queridos. Às vezes a gente para pensar assim: meu Deus, mas eu vou bater no meu filho, o bichinho vai sofrer tanto, vai apanhar, levar uma chinelada. Mas isso é salvação para a vida dele. Isso é o cuidado de Deus através de você para educar e ensinar o caminho certo para o seu filho. Lá no 17, que fala aqui, ó, discipline seus filhos, e eles darão paz ao seu espírito e alegria ao seu coração. Eu estava lendo em outra versão, e, esse versículo, ele fala sobre a questão de mau comportamento. Eu não sei se vocês passaram já por essa experiência de estar em algum lugar público, no shopping, ou passeando na praça, qualquer coisa que seja, e você vê assim uma família, o menino gritando com a mãe, correndo para lá, correndo para cá, a pobre da mãe desesperada indo atrás do menino, porque o menino vai para um lado, vai para o outro, e a mãe, pelo amor de Deus. E eu já vi várias vezes. E olhando assim, eu fico pensando, meu Deus, a pobre da mãe, o menino aqui desesperado, correndo para lá e para cá, a mãe sem saber o que fazer. E isso pode trazer vergonha para a mãe. Se você parar para pensar direitinho, a mãe sem saber o que fazer, as pessoas de fora olhando e pensando assim, esse menino devia levar uma surra, esse menino devia ficar de castigo. E devia mesmo, deveria mesmo ficar de castigo e levar uma surra. E então essa questão de corrigir, de disciplinar o filho, vai trazer paz para a vida de vocês. Vai trazer um conforto, uma segurança de saber que ele está sendo, o caráter está sendo moldado. Quando nós somos crianças e adolescentes, nós podemos ter o caráter moldado por aquilo que nós somos ensinados aos nossos pais. Então, pensa que isso é um treinamento mesmo para que o seu filho cresça em graça, em sabedoria, com temor a Cristo, sabendo que a quem ele serve, eles precisam ter uma referência e vocês são essa referência para eles. E lá no 21, no versículo 21, que fala sobre um servo mimado, na minha cabeça que eu substituí, né? Eu botei o filho mimado, desde a infância, se tornará rebelde. É, eu, eu, lá em casa, as experiências que eu tive sobre essa questão de ser mimado assim, era mais pelos meus avós mesmo. Porque avô é isso, né? Avô é aquele que vai, estraga, compra o que a mãe não compra, escondido, uma bala, um pipos, uma coisa assim. E meus pais, eles não mimavam tanta gente, não, nesse sentido. E não é ruim, não. Quando eles podiam, quando eles queriam, eles faziam aqueles mimos, davam presentes, levavam a gente para passear. A gente morava em João Pessoa, então, final de semana ia na praia,
aproveitava bem. Mas eu acredito que essa palavra de ser mimado, ela, ela, ela é muito daquilo de não dizer não para o seu filho. De tudo é sim, tudo vá, faça, tudo tome, tudo resolva. Eu acredito que na formação das crianças nós precisamos dizer não também. Mãe sempre fala para minha irmã. Minha irmã tem duas filhas, eu sou tio de duas sobrinhas lindas, maravilhosas. Maria tem 7 anos e Isadora, ela tem 3 anos. E minha mãe sempre fala, tem que dizer não, tem que dizer não. Só que minha mãe, ela é uma pessoa diferenciada mesmo. Quem conhece sabe, acho que vocês não conhecem ela não, mas é engraçado porque ela sempre foi aquela mãe bem presente, bem, eu vou ensinar vocês, eu vou... E quando é com minhas sobrinhas, é aquele amor maior do mundo. Meu Deus, minha irmã não pode brigar, que a minha mãe faz, não, não, minha filha, venha cá, oh, meu Deus, não chore não, não sei o quê, sabe aquele negócio bem de vó mesmo. E é engraçado, se você se conhecer ela antes de ser avó e depois de ser avó, a diferença é muito grande mesmo. Mas essa questão de ser mimado é de você nunca dizer não. E ela sempre nos ensinou sobre isso. Minha mãe sempre nos ensinou que criança precisa ouvir um não, porque isso molda o caráter dela. Isso faz com que ela cresça sabendo ouvir um não, entender os caminhos que ela tem como opção. Às vezes a gente, como adultos mesmo, nós conseguimos pensar, tipo assim, eu vou fazer um concurso, ou eu vou estudar um determinado curso para ser sei lá, ser um engenheiro. E aí, é, aquela seria a única opção na nossa cabeça, mas às vezes Deus, ele tem planos diferentes para as nossas vidas. E um não de Deus é parecido com esse não que nossa mãe dava e que nós precisamos dar para os nossos filhos. Porque nossos planos, eles nunca são maiores do que aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E talvez aquele caminho que você pensou em correr não seja aquilo que Deus quer para você, mas Ele quer coisas melhores e ainda maiores. E isso é crescimento. Isso é crescimento para nós, porque andar no caminho certo é salvação para as nossas vidas. Então, seja aquele pai que também sabe dar um não, para que o seu filho não seja aquele filho mimado, de que quando ele for mais velho, ele receber um não, ele vai se chatear, ele vai se trancar no quarto, eu não quero saber da minha vida, depressão. Hoje em dia a gente fala, o mundo fala muito sobre isso, sobre crianças cheias de, eu vou falar aqui como a gente fala no Nordeste, criança cheia de gosto, tudo mimado, tudo com birra, mas nós precisamos sim educar os nossos filhos na palavra, educar os nossos filhos guiando eles naquilo que é o certo, naquilo que a palavra nos ensina, sabendo que o Espírito Santo que habita dentro de nós precisa ser luz e habitando dentro dos nossos filhos, vamos todos caminhar com a mesma intensidade, com a mesma intenção que é agradar o coração de Deus. E eu anotei aqui uma coisa legal que saltou sobre a questão da a parábola do semeador, lá em Mateus 13. Precisa vocês abrir, não, vou só comentar. Lá em Mateus 13, fala sobre a parábola do semeador, onde o semeador, acho que todos já devem conhecer a história, mas eu vou dar uma resumida aqui. O semeador saiu e quando ele estava semeando, algumas sementes caíram em lugares diferentes. Um desses lugares foi no caminho, onde não tinha terra, onde... vamos trazer para os dias de hoje. Aí que ele saiu para semear e umas sementes caíram no asfalto. E aí no asfalto não tem vida, né? E, e a Bíblia fala que essas sementes os pássaros vieram, comeram a semente e elas não brotaram, não germinaram.
e também fala sobre outro terreno, que era o terreno de pedra. E esse terreno de pedra, ele não tinha uma quantidade boa de terra para que a planta crescesse. Então, ela até germinou. Só que as raízes não foram fortes o suficiente. E aí elas acabaram morrendo. Outro terreno foi o terreno de espinhos, onde a planta germinou, aquela semente germinou, e os espinhos a sufocaram. E o quarto terreno foi o terreno fértil, um terreno saudável. E esse terreno, aquelas sementes germinaram e deram frutos a 100 e a 30 por um. Essa questão de 100 e 30 por um, eu sempre lembro muito do milho. O milho, basta só uma semente de milho. E aquele pé, ele vai dar uma ou duas espigas. Eu nunca contei, não. Mas a espiga de milho, rapaz, tem muito milho. Você plantar uma semente e ela dar uma espiga, é uma coisa extraordinária. Isso é a lei da semeadura. Isso é o que a gente é ensinado para dízimo, para oferta. É você plantar sabendo que você vai colher muito mais daquilo que você plantou. E isso serve também para a nossa família. Isso serve também para os nossos filhos. Nós precisamos entender que quando nós semeamos na vida deles, isso eu falo de semear educação, semear a palavra de Deus, semear com presentes, semear com tempos de qualidade. Vamos já falar sobre essa questão das 5 linguagens do amor. Isso você está semeando na vida do seu filho. E a gente precisa preparar esse terreno. Porque se o seu filho não tem um entendimento sobre o que é isso, você vai estar plantando em um terreno que pode ser que aquela semente não possa até germinar, mas ela não tem raízes firmadas, como foi naquele terreno de pedra, em que tinha pouca terra, a semente germinou, mas não tinha raízes tão fortes. A gente entende quando vai fazer uma construção, nós estamos... Eu acho que eu vou até mostrar aqui, daqui para o final dessa mensagem, eu vou ali na janela para mostrar a vocês como é que está a construção do nosso ministério. Nosso ministério aqui em Campina Grande está passando por reformas, e eu moro aqui do lado. É quase muro com muro ali, da minha janela dá para ver todo o ministério, e depois eu vou lá mostrar a vocês. Mas uma coisa que é interessante sobre a construção é que, para que as edificações elas cresçam, prédios e quanto prédios mais altos, maiores, com mais andares, ela precisa ter uma firme fundação para baixo. Quanto mais fundo e mais forte for a fundação, mais alto e mais firme é aquele prédio. E eu queria fazer essa analogia a respeito da criação dos filhos. Quanto mais fundo e mais forte você for criando seus filhos, quanto mais expostos à palavra seus filhos estiverem, mais longe eles vão. Mais forte eles vão crescer. Eles vão crescer entendendo aquilo que é precioso para a vida deles, entendendo aquilo que é saudável, aquilo que é bom, e com certeza vocês, como pais, guiando eles nessa convicção de que Deus é o único provedor das nossas vidas, eles não vão se desviar do caminho. Eu cresci a minha vida dentro da igreja e eu posso dizer isso como experiência própria. Rapaz, eu nunca pensei em tipo assim, eu tô desgostoso com a igreja, tô triste com as pessoas, não sei se Deus existe, não sei se é isso que eu quero para minha vida, eu vou sair da igreja. Eu nunca pensei nisso. Na minha cabeça nunca passou por isso, porque eu sei que Deus existe. Eu sei que o Espírito Santo dele habita dentro de mim e eu sei onde ele quer me levar. E isso porque eu tive ensinamentos. Isso porque os meus pais me ensinaram sobre quem é Deus. E isso é responsabilidade de vocês, como pais. Agora eu vou dizer vocês porque eu ainda não sou. Isso é responsabilidade de vocês de
levarem seus filhos por esse caminho. Hoje em dia, nós passamos, agora eu vou falar aquilo que eu estava falando, né? Hoje em dia nós passamos por situações bem mais difíceis, né? Porque a modernidade chega, as coisas vão avançando, vão evoluindo. Tudo é tão moderno que hoje a gente está fazendo um culto online com pessoas de vários cantos do mundo. Antigamente isso aí era coisa muito difícil. Precisava de um equipamento diferenciado, gigante, uma televisão enorme, uma internet que rodava muito bem para que uma coisa dessa pudesse acontecer. Mas hoje, no celular mesmo, a gente consegue fazer reuniões e essa modernidade ela pode trazer dificuldades. Dificuldades de criar os nossos filhos. Porque o mundo moderno hoje ele está muito solto. Ele está muito amplo. Qualquer pessoa que tem um smartphone hoje em dia, que aí na Europa eu imagino que ainda deve ser bem mais barato, mas hoje em dia a gente aqui com um pouco valor consegue comprar um smartphone e qualquer pessoa pode ter um smartphone hoje em dia. E o mundo gira dentro desse smartphone. Antigamente, a gente para acessar a internet, para acessar um site, ou seja lá o que for, pesquisas, qualquer coisa, tinha que ir no computador. A questão do notebook ainda estava se construindo, já existia, mas hoje em dia, esse mundo virtual ele é muito aberto. E isso pode sim trazer danos e dificultar o crescimento dos nossos filhos e até mesmo os nossos. Porque a gente acaba sem querer empenhando muito tempo nas nossas redes sociais, na internet, e não que isso seja errado, mas talvez nós acabamos invertendo as coisas, acabamos deixando um pouco de lado aquilo que é santo, deixando um pouco de lado um tempo de qualidade com o Senhor, um tempo de qualidade com a família, e acaba ficando aqui assim, ó, tô olhando o celular, tô olhando o Instagram, tô olhando muitas coisas, e isso pode trazer um dano, não só para a comunhão em família, mas também para os seus filhos. Nós, como pais, precisamos dar limites para essas coisas. Existe hoje em dia, essa modernidade ela pode tanto atrapalhar como ajudar, né? Porque existe hoje em dia aplicativos que bloqueiam certas coisas, aplicativos que conseguem monitorar aquilo que os nossos filhos estão fazendo. Isso não é, mas isso aí é invasão de privacidade do meu filho, sabe, queridos? Crianças e adolescentes, eles não têm muita medida das coisas. Eles vão fazendo aquilo que o mundo vai ditando e a gente precisa segurar isso. A gente precisa educar eles sobre isso, porque senão chega um ponto que fica muito mais difícil. Não é impossível, mas fica muito mais difícil voltar atrás. E essa questão é engraçado porque, às vezes, minha sobrinha, Isadora, que ela tem 3 anos, ela, às vezes, está bem chorando, está agoniada assim, e minha irmã vai lá, pum, bota o celular para ela assistir um desenho, bota o celular para ela assistir alguma coisa assim, e ela se acalma. E isso virou muito comum. Eu sei que hoje em dia é muito difícil a gente viver sem o celular, sem a internet, sem os meios de comunicação da modernidade. Nós sabemos disso, porque eu mesmo trabalho muito com o WhatsApp e Telegram. Eu estou lá trabalhando no financeiro do Ministério do Verbo da Vida, mas está sempre chegando demandas por e-mail, então eu sempre preciso estar bem conectado com essas redes sociais. Mas nós precisamos sim tomar um cuidado com isso, para que isso não se torne tão grande que fique difícil voltar atrás. Eu conheço pessoas que são pastores, que têm filhos que são pastores, são ministros, que têm filhos que não conseguem seguir essa linha de de um caminho com Jesus, de um caminho certo, correto,
E às vezes eu fico pensando comigo mesmo, fico, meu Deus, mas o que pode ter acontecido isso? Será que as influências do mundo foram maiores do que as influências que os pais dele tinham sobre ele? Será que os pais dele deixaram correr tão solto essa liberdade que o mundo impõe sobre as famílias, a ponto de que eles deixaram para lá e aí os filhos acabaram se desviando, os filhos acabaram indo por um caminho errado. E essa responsabilidade, queridos, ela é muito grande, porque eu tenho certeza que você, como pai, não quer que o seu filho se desvie, não quer que o seu filho ande por caminhos errados. E cabe a nós sermos essa resposta para os nossos filhos. É, lá em casa, a gente tem a gente gosta de luta. Eu treino jiu-jitsu, meu pai também treina jiu-jitsu, meu irmão, e um dos nossos principais é, modos de afeto é lutando. Então, é engraçado, eu vou abraçar meu pai já fica preparado aqui, a gente vai dar um abraço, pega uma perna, pega um braço, fica se bolando no sofá. Isso é uma forma de afeto, nossa. E isso é importante dentro da família. É importante ter tempo de qualidade com os filhos. É importante nós sabermos que, como referência, nós precisamos estar perto. Às vezes, o corre-corre do dia a dia acaba gerando um distanciamento, em que, em que os pais estão correndo para trabalhar, correndo para resolver as coisas, chega em casa à noite e vai jantar, chega em casa tão cansado que vai dormir, e naquele dia quase não teve um momento com os filhos. Mas isso é importante. Eu, eu, eu vejo como muito importante mesmo os pais ter esse contato com os filhos, os pais ter esse tempo de qualidade com os filhos, de sair, de passear no shopping, de fazer coisas simples. Às vezes falar, mas eu não tenho recurso suficiente para fazer uma coisa legal. Sabe, queridos, uma das vantagens das crianças é que elas se contentam com qualquer coisa. Então, eu lembro quando eu era criança, morava lá em João Pessoa, meu pai e minha mãe levavam a gente para a calçadinha lá que tinha na beira da praia, para a gente ficar andando de bicicleta lá. Ao mesmo. Eles ficavam sentados conversando, aí eu, meu irmão e minha irmã ficavam andando de bicicleta para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. Pronto, ó, uma diversão, maravilhoso. Nós tínhamos tempo de qualidade com a família. Nós íamos para a praia, alugava lá um guarda-solzinho, ficava lá debaixo, ficava só aproveitando a praia, tomava uma água de coco e tempo de qualidade, onde você pode aproveitar os seus filhos, onde vocês filhos podem aproveitar os seus pais até até a última gota mesmo, assim. Eu acredito demais que não existe essa questão de, mas minha vida é muito corrida, eu quase não tenho tempo com os meus filhos. Sabe, a gente consegue. Se a gente organizar na nossa vida, a gente consegue ter tempo para tudo que a gente precisa fazer. Quando eu estava na faculdade e eu trabalhava e estudava, ainda fazia escola de ministros, eram dias assim, meu Deus do céu, eram dias corridos demais. Mas eu consegui fazer. Eu de manhã ia para a faculdade até 10 horas da manhã. Aí saía da faculdade ia direto para o trabalho, ficava até 6 horas no trabalho, saía do trabalho ia para casa. Às vezes não dava tempo nem de ir para casa, às vezes eu saía do trabalho ia direto para a escola de ministros. Mas eu arrumei tempo, eu terminei a escola de ministros, consegui me formar, o trabalho consegui fazer, a faculdade consegui fazer. Isso porque não o tempo que nós temos, ele é suficiente, nós só precisamos organizar. E isso não é diferente para os nossos filhos. Nós precisamos organizar tempo com os nossos filhos também, para que eles possam ver em nós aquilo que nós vemos em Cristo, para que eles possam olhar para nós e ver Cristo através de nós. E é, quem aí tem esse convívio? É porque aqui eu só estou vendo um pessoal mais
jovem, mais adulto, mas vocês têm convívio com os pais de vocês? Quem aqui tem convívio com os pais? Ah, então, maravilhoso. Vocês são filhos, ainda são filhos, mas por mais que o tempo passe, né, vocês já devem ter os seus filhos, mas vocês ainda são filhos, assim como eu. Eu estou aqui nos meus 29 anos, mas eu ainda tenho meus pais e eu ainda sou filho. E, como filho, eu também tenho responsabilidades. Isso é uma coisa interessante para vocês, como pais, ensinar os seus filhos. Nós, como filhos, precisamos saber que sobre a questão da obediência. Queria que vocês abrissem lá em Efésios 6. Acho que vai ser melhor eu lendo aqui. Aqui em Efésios 6 vai ser ensinamento para que é maravilhoso para o resto da vida, assim. Esse versículo ele fala muito comigo a respeito de nós como pais ensinarmos aos nossos filhos, e eu tenho certeza que os nossos filhos vão ser filhos melhores e vão passar para os nossos netos e assim sucessivamente. Lá no capítulo 6 de Efésios, no versículo 1, fala assim: Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Olha que maravilha. Três versículos simples que nós podemos ter como base para educar os nossos filhos na palavra. Quando essa palavra ela entra no nosso coração, ela entra no coração dos nossos filhos, eu tenho certeza absoluta que vai haver mudança na vida deles. Porque quando os nossos filhos entendem o que é obediência, eles entendem o que é honrar o pai e a mãe com a obediência, eles vão sim mudar. Vocês como pais vão sim ter muito menos dor de cabeça de ter que forçar a barra para uma obediência, porque eles vão ter a palavra de Deus enraizada. Não vai ser como aquele terreno onde as raízes não foram fortes, mas vai ser naquele terreno saudável, naquele terreno onde as raízes eram tão fortes que aquela semente frutificou, aquela semente deu novos frutos. E uma coisa que me ajudou demais, me ajuda até hoje, porque isso aqui não serve só para relacionamento pais e filhos, mas isso aqui também serve para relacionamento com o seu marido, a sua esposa, com seus irmãos, com as pessoas que andam próximo a você. É sobre as 5 linguagens do amor. Isso aqui, rapaz, isso aqui é bom demais. Eu, eu acho que isso não é bíblico, não, né? Assim. Não, não. Devia ser, rapaz. Devia ser em Salmo 151. Isso aqui devia estar na Bíblia em Salmo 151. Isso aqui é maravilhoso. É sobre as linguagens do amor, sabe? Quando eu comecei a ler sobre isso, eu achei muito legal porque eu comecei a praticar isso dentro da minha casa, com os meus pais, com os meus irmãos. Como era legal eu ver assim, tipo, caramba, isso aqui é verdade mesmo, isso aqui funciona. E é muito interessante praticar essas linguagens do amor. Quantos aqui já ouviram falar sobre as 5 linguagens do amor? Ah, então vocês estão por dentro demais, bom, muito bom. Sabe, eu achei uma imagem na internet sobre essas 5 linguagens, e as 5 linguagens do amor são palavras de afirmação, tempo de qualidade, atos de serviço, presentes e toque físico. Quando a gente começa a ver essas 5 linguagens, a gente começa a melhorar o nosso relacionamento. Com os meus pais, é legal porque
eu consigo enxergar os meus pais aqui dentro dessas linguagens. E aí, quando a gente começa a enxergar, a gente começa a entender o que eles gostam. E isso pode ser tanto de filho para pai, como de pai para filho. Como, por exemplo, meu pai, ele gosta muito de tempo de qualidade e palavras de afirmação. Então, quando eu comecei a ver isso, eu disse, rapaz, era verdade. Porque meu pai gosta muito de estar junto, de estar todo mundo unido, vamos fazer coisas juntos, vamos estar sempre juntos. E isso é uma forma dele de expressar amor. Então, quando a gente ia assim, ia para a calçadinha lá na praia, às vezes a gente ia ficar sentado lá no banquinho, comendo pipoca, olhando o povo passar. Bem coisa do interior, né? E no interior, o pessoal do interior é assim, vai para frente da casa, aí bota uma cadeirinha, fica lá a senhorinha conversando, bem tranquilo, vendo o movimento, os carros vai e vem, o povo passa. E a gente fazia isso. Mas para ele entendia que aquilo era um tempo de qualidade com a família. Para ele entendia que aquilo ali era estar junto, estar todo mundo unido, conversando, rindo. E isso aí era um tempo de qualidade. E ele gosta de palavras de afirmação. É, eu sempre vejo assim, ele, ei, mas e aquela ministração? Como é que foi? Tu gostou? E eu sempre falo, pai, foi maravilhoso. Meu pai tem uma unção para ministrar, meu amigo, que é bênção demais. Eu estou colado com ele para ir puxando dessa unção. Mas ele gosta demais dessas palavras de afirmação. Quando eu e a Aline, a gente estava conversando para começar um relacionamento, para namoro, para depois casar, a gente conversou sobre isso. E uma das coisas legais é que nós temos a mesma linguagem de amor, que é o toque. Oi? A principal, que é o toque físico. Então, ela gosta muito. Ó, ela tá aqui, vocês estão vendo ela aqui, ó. Tá vendo ela aqui do meu lado? Ela gosta muito que eu fique perto com ela, encostando nela, fazendo cafuné, alisando o braço dela. Toque físico. E eu também gosto muito disso. Eu gosto sempre, quando eu encontro meu pai, na frente de quem for, dois marmãos barbudos, mas eu tô lá, abraço meu pai, dou um beijo no meu pai, faço isso com meu irmão também, porque eu gosto desse toque físico. E a minha mãe, por exemplo, para ela é atos de serviço 100%. 100% mesmo. Eu lembro quando eu era criança que ela fazia assim, vem me ajudar com as coisas aqui de casa. E eu, meu Deus, nas férias, em janeiro, eu querendo descer para jogar bola com meus amigos, mas ela me chamava para ir estender roupa, ela me chamava para arrumar a casa, para arrumar o quarto. E na época eu não entendia sobre as linguagens do amor, mas hoje eu entendo que para ela eu tô demonstrando eu estou demonstrando um amor, ajudando ela com as coisas da casa, às vezes ela pede para eu ir resolver alguma coisa em banco, resolver alguma coisa na rua, e isso eu tenho certeza que ela se sente amada quando eu faço isso para ela. E essa informação, essas 5 linguagens do amor, se você puder estudar sobre isso, pensar sobre isso, ver sobre isso, tem livros falando sobre isso, também a internet está aberta para falar sobre isso também. Isso é interessante porque isso estreita muito o relacionamento dentro da família, porque você consegue entender como é que o seu filho funciona, como é que isso vem de nascença mesmo, assim. Se você parar para perguntar, como foi que tu achou que toque físico era uma linguagem do amor? Não faço ideia. Veio dentro de mim e só vai. E cada um nasce com essa linguagem específica. Então pense sobre isso, vê o que é que seus filhos gostam. Às vezes você tá tentando fazer uma coisa que para ele não é interessante, que para ele é como a Aline fala que ali como a linguagem do amor dela é toque, ela gostava muito de ficar abraçando a mãe dela, de ficar beijando a mãe dela, só que a mãe dela, a linguagem da tua mãe é qual? A ato de serviço, acho que é a coisa da mãe mesmo assim, ter ato de serviço, né? E a linguagem do amor, a linguagem de amor da mãe de Aline é ato de serviço. Então,
A Aline estava demonstrando amor para ela, mas para ela não era, ela não estava recebendo esse amor, todo esse amor que a Aline achava que estava dando, porque para ela é, abraçar e beijar era só um carinho, mas se fosse ajudar ela a fazer um bolo, a fazer alguma receita assim, lavar um banheiro era sensacional. Isso para ela era muito mais demonstração de amor. A Aline falou sobre essa questão de lavar banheiro, que ele disse, vocês precisam ensinar seu filho a ser um dono de casa também, viu? Rapaz, mãe não alisava. Eita, mãe, não. Minha mãe, minha mãe não alisava, não. Ela, quando botava assim, vai arrumar o quarto, vai arrumar a casa, a gente ia, tinha que arrumar. E isso foi bênção demais quando eu casei. Porque o treinamento de... A gente era criança, a gente estava sendo treinado ali. Podia até ser que a gente não entendesse muito sobre isso naquele momento, mas depois que eu e meu irmão, minha irmã, nós crescemos, nós vimos o quanto aquilo foi importante, o quanto aquilo foi bom, porque dentro da minha casa aqui agora, eu posso ajudar a minha esposa. Eu ajudo lavando o banheiro, lavando louça, cozinho, faço tudo com ela. E eu já vi pessoas que casar assim que falam, não sei cozinhar, não sei fritar um ovo, porque não teve ensinamentos. E sabe, isso é a responsabilidade dos pais também. É ensinar os filhos a ser um bom dono de casa, uma boa dona de casa, para quando for lá na frente, esse fruto ele brotar e trazer muito mais segurança para eles. Amém? Então vamos ajudar aí, vamos botar os meninos para trabalhar em casa, vamos botar isso daí, peraí, isso aqui não é tipo, vai ser assim, né? Não. É para ensinar. Então, bota o menino aí para arrumar a casa, arrumar o quarto, guarda-roupa. Isso é ensinamento para eles também, amém? E voltando um pouco sobre essa linguagem de amor, como eu estava falando, tenta entender aquilo que o seu filho gosta, aquilo que o seu marido gosta, aquilo que sua esposa tem como linguagem de amor mesmo, porque isso traz uma proximidade muito grande. E é como eu falei, isso aqui devia ser o Salmo 151 da Bíblia, que isso aqui é muito verdade. É impressionante como isso pode mudar e melhorar o relacionamento de pai e filho e o relacionamento conjugal, né, de marido e mulher. Porque quando a gente começa a praticar essas coisas, essas 5 linguagens do amor, a gente começa a eu vou falar como marido e mulher porque eu não tenho filho, né? Como eu pratico essas coisas com a Aline, ela se sente mais amada, ela se sente mais próxima. Nós, como casal, precisamos ser os melhores amigos. Não é aquele negócio marido e mulher e tchau. Não, nós precisamos ser melhores amigos. Nós precisamos ter essa intimidade de conversar tudo que precisamos, de estar sempre juntos. E essa linguagem do amor, ela auxilia demais a esse relacionamento de pais com filhos e de marido e mulher. E eu queria encerrei com isso aqui, mas eu queria mostrar para vocês. Tem como eu compartilhar minha tela? Para mostrar 2 fotos. Deixa eu ver se eu apertando aqui já vai direto. Tem que liberar aí o host. Tá. Eu queria mostrar a vocês algo maravilhoso que aconteceu esse final de semana. Nós estávamos... Meu irmão, Arthur, o irmão mais novo, ele é líder de um departamento lá da igreja, que é dos adolescentes de 12 a 14 anos. Nós chamamos de valentes. E eu e a Aline, a gente auxilia ele nessa liderança. Nós auxiliamos na supervisão dessa liderança. E esse final de semana nós tivemos uma conferência de adolescentes aqui na Igreja Sede Campina Grande, que foi o Submerso. Acho que algumas pessoas devem ter visto aí nas redes sociais, eu repostei um bocado de coisa, mas foi a primeira vez que eu participei desse evento, liderando algumas equipes, estando um pouco mais à frente, porque antes eu vinha, participava, tocava uma vez ou outra, tocava bateria no evento, mas
mas era assim, tocava e participava, eu não estava tão dentro, servindo. E dessa vez foi a primeira vez que eu pude estar mais junto, servindo. E, rapaz, eu vi como o poder da palavra, ela é eficaz. Sabe, querido, nós precisamos sim investir nos nossos filhos. Investir naquilo que a palavra nos ensina, investir enviando também. Porque nesse evento tinham adolescentes que vieram para aqui, para Campina Grande, que são de outras cidades. Teve adolescente que veio de Bauru, que é lá em São Paulo, bem longe. Eles vieram para Campina Grande para receber uma porção daquilo que estava sendo depositado nesse evento. E nós precisamos ser incentivadores e precisamos investir nos nossos filhos. Eu queria mostrar essas duas fotos. Isso foi ontem à noite. Eu quando Deus me falou sobre essa questão de família, aí na hora que tava tendo um apelo, aí eu disse, rapaz, eu vou tirar uma foto para mostrar para o pessoal lá da Europa. Eu consigo agora, Gleice? Só um minutinho. Tá. Essas fotos eu tirei para vocês verem como é importante e prazeroso nós investirmos nos nossos filhos. Eu vi coisas que eu fiquei, meu Deus do céu, que maravilha poder estar vivenciando isso, vendo isso acontecer e como é bom poder transmitir isso para outras pessoas. A gente ontem ontem de manhã a gente dirigiu o culto e eu estava lá na sede. Acho que foi a primeira vez que eu subi naquele palco ali para pegar o microfone para falar, porque antes eu só subo e vou tocar bateria e ficar ali no cantinho, ninguém nem me vê direito. Mas foi a primeira vez. E quando eu... Tá funcionando? Isso vai. Ah, agora foi. Deixa eu abrir aqui. Aqui. Pronto. Vocês estão vendo aqui o meu Telegram, né? Eu vou abrir essa foto primeiro. Vocês conseguem ver a foto aí? Beleza. Deixa eu ajeitar aqui só para dar um zoom. Sabe, queridos, isso aqui foi lá na sede, ontem à noite. E sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o pastor Marcos, que estava dirigindo o culto. Ele é o pastor auxiliar do nosso pastor Tiago. E sabe o que são esse monte de adolescentes aqui na frente? São adolescentes que aceitaram a Cristo ontem à noite. Olha só que maravilha. Eu não lembro quantos eram ontem à noite, não, aí. Mas olha o tanto de adolescentes que estavam expostos à palavra. Teve uma hora que eles estavam aqui, assim, o pastor estava falando, chamando mais pessoas, e nessa hora começou a correr um monte de adolescente aqui. Tinha um menininho que acho que ele não tinha 1 metro, não, bem pequenininho, correndo para lá e para cá. Eu disse, meu Deus, como é bom nós estarmos alinhados com essa palavra, nós estarmos servindo a esse Deus. E isso aqui foi só desse dia à noite, de pessoas, de adolescentes que aceitaram a Cristo, adolescentes que tiveram as vidas transformadas e a partir de ontem eles não são mais as mesmas pessoas. E tem outra foto, que é essa aqui do lado. Eu acho que essa foi a última que eu tirei. Acho que não teve mais gente, não. Mas essa daqui... Essa daqui foram de adolescentes que receberam batismo com o Espírito Santo. Isso aqui são adolescentes que já tinham Cristo, mas eles foram cheios do poder do Espírito Santo. Ontem, esses adolescentes saíram daqui com armas mais poderosas para enfrentar Satanás, para ir para voltar para suas rotinas, mas com o coração cheio do Espírito Santo. Olha o tanto de adolescente só nessa noite. E eu queria pontuar, eu acho que eu consigo ver aqui. Vocês estão conseguindo ver meu mouse mexendo aqui? Consegue, né? Esse adolescente aqui, eu acho que foi esse aqui, esse terceiro, que é um rapaz aqui. O pastor Marcos, ele foi guiado ontem sobre falar sobre cura para esses adolescentes que estavam indo receber o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. E esse adolescente, e ele falou assim, vocês que estão aqui, só vocês que estão aqui,
Quem de vocês tem problema, quem tem dor, quem tem problema de saúde ou alguma coisa assim? E esse terceiro adolescente, ele falou que tinha um problema nas costas. E ele não podia... sabe quando a gente vai se alongar, que a gente fica em pé e vai lá encostar o pé, a mão no pé? Ele não podia fazer isso. E aí, o pastor falou sobre fé, falou sobre cura. E ele disse, agora eu vou orar e vocês vão ser curados. Vocês estão aqui na frente e vocês vão ser curados. E ele orou, liberou a cura sobre a vida desses adolescentes. E na mesma hora ele fez, agora eu quero que vocês façam aquilo que vocês não podiam fazer antes. E esse adolescente, ele não podia fazer esse alongamento, né? E ele conseguiu. Rapaz, eu fiquei, meu Deus do céu, Deus é bom demais. Porque na mesma hora ele se abaixou, conseguiu fazer aquilo que ele não fazia, ele começou a chorar. Ele caiu em prantos, estava lá se acabando de chorar. Eu disse, rapaz, essa palavra funciona. Aquilo que Deus tem para as nossas vidas não é em vão. Eu vou parar aqui. Aquilo que essa palavra nos ensina não é mentira. Essa palavra funciona. Ela é viva e eficaz para as nossas vidas, para a vida dos nossos filhos, para a vida dos nossos pais. Ela não é em vão, queridos. Aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente fala, se tiver a palavra, o nosso coração, ele precisa estar cheio do Espírito Santo, para que quando a gente fale, essa palavra saia com poder, e o poder certo. Porque às vezes a gente pode falar coisas que não estão debaixo daquilo que a gente acredita, debaixo da unção do Espírito Santo. Mas quando o nosso coração está cheio, a nossa palavra sai como flecha. E esses adolescentes, durante esses dias, eu peguei ontem as informações de conversão e tudo mais. E olha só, o evento, ele começou quinta-feira, foi quinta, sexta, sábado e vai terminar hoje pela manhã. E durante todo o dia, foram 30 adolescentes que aceitaram a Jesus. 30 adolescentes que chegaram naquele lugar sem o conhecimento daquilo que era o Espírito Santo. Eles talvez podiam somente ouvir falar de Cristo, ouvir falar, mas não andavam. E esses 30 adolescentes, durante esses dias, foram transformados pela palavra e eles aceitaram a Cristo. Outro dado interessante, 29 reconciliações. Então, eram aqueles adolescentes que já conheciam a Cristo, mas por um motivo ou outro eles se afastaram e durante esse evento eles voltaram aos caminhos do Senhor. Isso é maravilhoso, queridos. Isso é a nossa responsabilidade. É nós investirmos em adolescentes, investirmos em crianças, investirmos nos nossos filhos, para que eles não se desviem do caminho, para que eles não se afastem daquilo que Deus tem como plano para a vida deles. Outro dado legal aqui, batismo no Espírito Santo. 39 pessoas receberam o batismo do Espírito Santo. Olha que maravilha. São 39 adolescentes que agora estão cheios do poder de Deus, que agora estão com uma arma melhor e maior para correr a carreira com mais facilidade. Sabe, queridos, oração em línguas, batismo no Espírito Santo, ela é uma ferramenta preciosa para as nossas vidas. Ela é uma ferramenta preciosa para a nossa casa, para a nossa família. E eu trouxe essas informações. E o investimento, tinham mais de 300 adolescentes nesse evento. Era muita gente. A gente olhava assim, era um mar de criança e adolescente, entre 12 e 18 anos. E sabe, eles estavam lá, expostos à palavra. Eles estavam lá recebendo. E eu tenho certeza que a vida deles foi transformada e não vai ser mais a mesma a partir desses dias. Isso foi um evento na igreja que pode fazer o diferencial para a vida delas. E como eu prometi antes, eu vou entrar aqui. Eu vou entrar no Verbo Connect, no culto aqui pelo meu celular, que vai aparecer já aí, para eu mostrar a vocês. Quer levar meu celular? Tá aqui, ó. Pode ser. Tá vendo? Tem um auxiliador, gente. Casar é bom demais, viu? Se casar com um auxiliador dessa.
Abre o microfone aí que eu fecho mais. Vocês estão me escutando, né? Eu vou mostrar aqui a vocês o crescimento do nosso ministério. Isso aqui é o nosso ministério. Olha que maravilha. Nós estamos crescendo. Isso aqui é onde está sendo construído novas salas, novos departamentos, o prédio que está sendo construído. E aqui, desde essa quadra, nós compramos essa casa. Olha que bênção. Nosso ministério não para de crescer. Mesmo com a reforma, Deus não deixa de prover aquilo que nós precisamos. E agora nós temos praticamente metade do quarteirão é do Ministério Verbo da Vida. Essa quadra aqui também faz parte. Tudo isso aqui, aquela sala, aquela piscina, toda essa parte aqui, essa construção nova. E agora essa casa, onde vai funcionar a editora. A gente, no ano que vem, já vai se mudar. E sabe, queridos, eu queria mostrar isso aqui para vocês terem a grandiosidade, para vocês verem quão grande é o nosso ministério, quão grande é essa palavra, quão eficaz é essa palavra, que não importa onde você esteja, não importa onde vou deixar aqui, não importa onde você more, mas essa palavra, ela está alcançando pessoas. Essa palavra está transformando a vida das pessoas aqui em Campina Grande, está transformando as vidas das pessoas aqui no Brasil e está transformando a vida das pessoas aí na Europa.